Tarde, tudo bem? Ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que você está vendo o vídeo, né? Hoje eu vim aqui gravar vários vídeos, né, que eu estou devendo para vocês. E eu resolvi me autofazer um desafio, né? Vocês sabem que eu sou psicanalista e por conta disso eu tenho que fazer também psicanálise, tenho que fazer análise, autoanálise, supervisão, né? E como todos já sabem, eu tive uma vida bastante traumática, né? E eu vou falar hoje sobre vício, sobre compulsão, né? Eu não tenho exatamente uma compulsão alimentar, mas eu reconheço que eu tenho uma quedinha por açúcar, sabe? E outras pessoas têm, né? Têm seus vícios, né? Em álcool, sexo, drogas e outras coisas mais. E hoje eu vim falar um pouquinho desse assunto. Eu resolvi fazer um desafio para mim mesma. Eu resolvi ficar sem consumir nada de açúcar. É claro que se eu consumir alguma massa, a massa vai ser transformada em açúcar também, né? Então, eu não vou ficar também fazer uma restrição absoluta de carboidrato, mas eu vou diminuir drasticamente, porque eu preciso perder peso e isso é uma boa medida que eu vou fazer por mim mesma. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a questão do vício, né? Eu vou contar uma história muito sensível aqui hoje nesse canal. Então eu vou ter que disfarçar os termos para não tomar strike, porque é uma história bastante pesada, tá? Mas que ela ensina muita coisa para todos nós. É o seguinte, em 1952 nasceu um menino. Não vou dizer que menino é esse, onde eu conheci, se é paciente, se não é, se está vivo, se está morto. Eu vou contar como é que funcionou o mecanismo para ele. É o seguinte, ele tinha 6 anos, por volta de 1958, né? E ele morava numa casa quase em frente a um terreno baldio, do qual ele utilizava junto com os amiguinhos dele para fazer campinho de futebol. E a mãe dele deixava ele lá brincar. A mãe deixava brincar, porque era em frente à casa tal, e a mãe tinha uma bebê recém-nascida e tinha muito trabalho. A casa que eles moravam era muito pequena e ela deixava o menino brincar no terreno baldio. Naquele tempo era muito comum deixar as crianças brincarem nas ruas. As pessoas tinham uma concepção que não tinha perigo, que tinha que soltar as crianças e tal. Naquele tempo quase ninguém frequentava escola de educação infantil. As crianças entravam na escola com 7 anos de idade, já para aprender a ler e escrever. Elas não tinham aquele espaço de brincar dentro de uma escola. Por isso, também não havia muito trânsito, muita gente com carro. E era comum as mães deixarem os filhos brincarem na rua. E esse menino foi brincar, como de costume, nesse terreno. Enquanto ele estava esperando os amiguinhos chegarem para jogar uma bola, passaram 2 homens. E levaram esse menino para trás de um monte de entulho, ferro velho, coisas que tinham por lá, que tiravam o campo de visão das pessoas que passavam na rua. E ele forçou o menino a fazer uma coisa imprópria para a criança. Se é que vocês me entendem. E foi um abuso muito, muito traumático para ele. Só para vocês terem uma ideia, eles colocaram alguma coisa na boca do menino. Vocês já sabem o que, né? E obrigaram o menino a ficar até o fim com aquela coisa na boca dele. O menino ficou apavorado. Aí esses 2 homens... Ele teve que fazer isso para os 2 homens, senão ele morria. E esses 2 homens fugiram e o menino fugiu para casa chorando. E o pai do menino estava em casa, a mãe do menino ficou com a bebê. E o pai correu na rua para ver se achava esses 2 homens e não encontrou mais. Bom, a partir daí a vida desse menino mudou. Porque ele passou a ter aquilo tudo que a gente tem quando sofre esse tipo de situação na infância. Ele passou a ter insônia, perturbação, medo. Passou a ter um medo incontrolável. E começou a ver assombração, escutar vozes. Começou a ter intestino preso. E uma série de situações que ele não tinha antes desse evento. Ele teve esse evento muito traumático. E ele não conseguiu superar nunca na vida dele esse trauma.
Então, isso causou muita dor emocional para ele, e ele não conseguia superar isso de jeito nenhum. Isso marcou, isso acabou com a infância dele, e ele passou a ser uma criança muito problemática, inquieta, perturbada, e nunca mais ele se tornou de outro jeito que não assim. Quando ele tinha lá seus 14 anos, ele passou a beber bebidas alcoólicas. E logo em seguida, aos 17, ele começou a fazer uso daquilo que a gente chama de cannabis, né? Vocês sabem o quê? Daquilo da onde é extraída a cannabis. Ele começou a fumar. Então ele adquiriu o vício de cigarro, bebida e esse tipo de substância, que vocês já sabem o que é, dessa que fuma. E ele passou a vida inteira usando esse tipo de substância. Por quê? Porque assim, olha, agora eu vou explicar do ponto de vista psicanalítico. O vício, quando a pessoa ela tem um costume de fazer algo que ela não consegue, então pode ver que ele ficou dependente de 3 coisas. E depois disso ele adquiriu dependência também em remédios psiquiátricos. Então assim, vocês podem ver que a dor dele era imensa por ele ter passado por essa situação. Ele teve uma dor tão imensa que nada calava aquela dor. Quando a gente passa por um trauma tão absurdo desse na infância, a gente fica com um vazio dentro de nós, dentro da nossa alma, dói fundo e não conseguimos nos libertar tão fácil. Então a gente quer anestesiar essa dor. Então a pessoa que tem um vício, seja de comida, de bebida, de sexo, álcool, substâncias, seja o que for, tudo que a pessoa faz compulsivamente, mesmo que seja fazer exercício físico ou trabalhar em excesso, essa pessoa está tentando diminuir a dor que ela carrega sempre, que ela não conseguiu superar. Essa dor ela vai incomodar muito por muitas vezes. E o que vai acontecer? A pessoa vai tentar anestesiar de um jeito. Então assim, que nem no meu caso, eu passei muitas dores emocionais também, além de dores físicas e outros problemas. E eu sempre achei alívio em coisas doces, né? No açúcar. Isso é uma anestesia da dor emocional. E eu resolvi explicar como é que funciona do ponto de vista psicanalítico, como superar isso, né? Eu conheço muita gente que não aguenta viver a própria vida sem se anestesiar com cerveja, com vinho, com outras substâncias. Eu conheço gente que cada um tem os seus vícios. Ninguém consegue sair andando com os seus traumas e viver com isso numa boa. As pessoas que carregam traumas e que elas não são tratadas e que esses traumas não são superados, elas tentam anestesiar a dor desse trauma o tempo todo. E o modo de que a psicanálise lida com isso, né, outras terapias como o TCC, elas procuram tratar do vício em si. A psicanálise ela vai mais fundo, ela vai chegar no trauma que causou esse vício. Porque se não sanar esse trauma, uma hora a pessoa tem a recaída. Por isso que a pessoa tem a recaída. Porque uma hora ela vai sentir a dor de novo, porque o trauma não foi superado, e ela vai se anestesiar de novo, com alguma coisa. E eu decidi, aqui no canal todo mundo vai acompanhar isso, eu decidi levar uma vida mais saudável, tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista mental. Muita gente fica viciado até em outra pessoa, em outro ser humano, e chama isso de amor. Então, são coisas difíceis de se lidar sozinho, só se consegue superar numa boa terapia. E a terapia, a psicanálise, ela vai tocar nesse trauma, ela vai obrigar o sujeito a lidar com essa dor, sentir essa dor e enfrentar essa dor, sem naquele momento da terapia se anestesiar. Então, é uma coisa difícil, é por isso que muita gente foge da terapia, porque quando começa a pisar fundo nessas feridas, então a pessoa foge da terapia, não quer saber, porque a pessoa vai querer fugir mesmo, porque na verdade o trauma é que provoca essa fuga. Muitas vezes quando a pessoa sente dor novamente, ela vai tentar fugir. E muitas vezes ela vai fugir para alguma coisa que dê alívio para aquele sofrimento, para
entra num emaranhado, num circuito de angústias dentro dela, uma angústia muito grande, uma coisa tão mais forte que ela acaba se obrigando a fazer uso de algo que a satisfaça momentaneamente para acalmar aquela angústia. Então, essa história que eu estou contando abre um precedente, né? Eu digo, como que nós vamos conseguir, né, viver a nossa vida, né? Como que vamos conseguir viver a nossa vida sem anestesiar a nossa dor dessa forma, com coisas que a gente faça compulsivamente. Existem coisas que não são consideradas vícios, mas são vícios. Porque se uma pessoa chegar para mim e falar que trabalha de 12 a 14 horas, 16 horas por dia, essa pessoa está viciada em trabalho. E isso também é um vício, também é um jeito de fugir da dor. Todos nós temos traumas, todos nós, sem exceção. Não tem como, até às vezes o próprio nascimento já é um trauma. Não tem como a gente viver a vida sem ter contato com traumas. Não tem como, não tem como. Só que alguns ferem profundamente a nossa alma. Alguns traumas são bastante assim, como que eu posso te dizer? São traumas que a gente não consegue superar sozinho, a gente precisa de ajuda. Então, o que eu vim falar hoje é que é preciso pedir ajuda, é preciso fazer terapia. Nem eu, psicoterapeuta, nem ninguém consegue lidar com traumas assim, muito extensos sozinho. Ainda ontem eu estava conversando com um rapaz que quer ser meu paciente, a gente estava fazendo uma entrevista, e ele falou que ele tem restrição com psicanalistas, psicólogos, porque ele conheceu um psicanalista que ganhava suborno da mãe do paciente dele, porque o paciente já era adolescente de 18 anos. Então, assim, ela queria que o psicólogo falasse para ela tudo o que o paciente falava na terapia. E ela subornava o psicólogo e ele aceitava esse suborno. Eu falei, isso é passível de denúncia, isso é crime. Não pode fazer isso. Então ele ficava resistente à terapia porque ele conheceu um profissional que fazia isso. Eu falei, mas não é porque um profissional fez isso que os outros profissionais vão fazer também. Eu, por exemplo, eu cobro um preço super acessível e eu jamais faria isso, de aceitar suborno para falar para a mãe do paciente o que o paciente fala para mim. Jamais. Mesmo que o paciente fosse tutelado, por exemplo, eu não falaria. Por nada desse mundo a gente pode falar. É como se fosse um padre não confessionário. Não pode. Agora, quem trata do outro tem que se tratar também. Tem que ver como é que se faz. Tem que ver como é que se lida. Tem que fazer a supervisão. E eu estou sendo muito, muito ajudada por um psicólogo chamado Bruno Manzaro, que ele é meu supervisor de psicanálise. Ele tem me ajudado muito, sabe? Eu levo a psicanálise muito a sério. E tenho dito que muita gente aí está falando que a psicanálise é uma pseudociência, né? Eu tenho muito a dizer sobre isso, sobre o que dizem para derrubar essa corrente, sabe? A pessoa quer vender o peixe dela, derrubando uma corrente muito séria. Muita gente saiu do fundo do poço fazendo terapia. E esse menino que cresceu, virou um homem, tudo, ele nunca se libertou do vício porque ele nunca fez terapia exatamente de uma forma muito séria. Não é porque a pessoa é psicoterapeuta que vai conseguir ajudar o outro. Se for uma pessoa assim que recebe suborno, que sim tem que ser denunciada, essa pessoa tem que perder o registro, ela não pode mais clinicar. Então, essa pessoa, ela foi extremamente antiética e compromete toda a classe de profissionais, porque onde já se viu agora, por causa dessa pessoa, a pessoa que teve contato com esse tipo de história não confia mais nos outros profissionais que são sérios, como eu e como muitos profissionais sérios que tem por aí e que conseguem ajudar as outras pessoas. Eu estou muito satisfeita de ouvir que as pessoas com quem estão fazendo terapia comigo estão se sentindo ajudadas, estão conseguindo entrar em contato com seus traumas e estão conseguindo ser ajudadas. Eu também tenho meus traumas, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe da minha história. Aqui no canal eu conto direto. E eu passei por situações muito pesadas, além do bullying escolar. E eu não posso menosprezar uma pessoa que passou por bullying apenas e que carrega esse trauma na vida, que isso marcou a vida da pessoa para o resto da vida. Não posso menosprezar a dor do outro, mas eu não passei só por isso, eu passei por muito mais coisas. E foi uma atrás da outra. Eu me senti na minha vida como se eu estivesse num mar bravo
quando eu conseguisse levantar, que eu estivesse me desvencilhando de uma onda, viesse outra onda e me derrubasse, aí eu levantava de novo e vinha outra onda e me derrubava. Então são tantos os traumas, mas tantos desde que eu nasci, que eu não sei qual deles que fez com que eu fosse uma pessoa que fugisse para o açúcar, por exemplo. Mas eu aceitei um desafio que eu mesma me impus de ficar sem essa substância. E eu vou resistir. Por quê? Porque eu estou lidando com os meus traumas mais profundos e eu preciso superar. Eu preciso superar e tampar esse buraco de vez para conseguir seguir em frente sem fugir para alguma coisa que seja gostosa. Não que eu nunca mais nunca mais vá comer açúcar, mas não com o intuito de aliviar meu sofrimento, minha dor, o trauma que eu carrego. Eu posso estar numa roda de amigos, num lugar, numa casa, numa visita ou num evento que tenha alguma coisa doce e eu posso comer com moderação para acompanhar as pessoas, mas não com o objetivo de aliviar a minha dor, de botar para dentro algo muito rapidamente para anestesiar o meu sofrimento. Nunca mais eu quero fazer isso. Eu assumi o compromisso de me responsabilizar pela minha saúde e cuidar para que eu possa perder peso naturalmente, não para ficar bonita, sensual, sexy, mas para ter saúde. Porque hoje em dia existe muito apelo da mídia, existe muito nicho de mercado em cima dessas coisas, e as pessoas ficam buscando a forma ideal, e eu com quase 60 anos, eu não vou conseguir essa forma ideal sem cirurgia plástica. Eu faria cirurgia plástica para tirar essa papada, eu faria vários procedimentos se eu pudesse, para me sentir mais, com a autoestima melhor. Mas a autoestima não é só o que a gente conserta por fora, principalmente o que a gente conserta por dentro. A gente não pode depender de uma pessoa, a gente não pode depender de uma substância, seja açúcar, seja algo de fumar, algo de beber. Não, não podemos. Nós temos que aguentar e lidar com a nossa dor, superar os nossos traumas e não tentar ficar se anestesiando com coisas. Se obrigar a ter um comportamento que a gente mesmo não consiga controlar. E foi isso que eu vim trazer hoje. Por isso que eu falo que a psicanálise é uma coisa muito séria, porque ela vai lidar com essas questões e ela resolve essas situações. Quando a pessoa que vai fazer, no caso do paciente, quando ele resolve que ele quer mesmo sanar aqueles traumas, que ele quer mesmo se tratar, que ele quer mesmo se libertar, a psicanálise ajuda, sim. Então eu não posso ficar, independente de ser ou não ciência, ela traz bons resultados. E é isso que eu trouxe hoje. Vocês vão acompanhar. Eu vou fazer novos vídeos, eu vou sair, vou tirar foto do meu corpo inteiro, postar. E eu quero acompanhar a minha vitória, porque eu não sou obrigada a carregar um peso desnecessário no meu corpo por conta de não conseguir sanar os meus traumas. Então, como eu decidi isso, eu creio que o próprio canal vai me ajudar. E eu conto com a ajuda de vocês também. Eu espero ter ajudado alguém aí que precise se libertar e não esteja conseguindo se libertar. Não é uma tarefa fácil. Às vezes a gente precisa de muitas e muitas sessões de psicanálise para conseguir lidar com essa dor e sanar de uma vez por todas o que ficou lá no passado e seguir em frente. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada aí pela audiência. O canal está crescendo. Eu estou com 3 patinhos na minha lagoa, 222 inscritos. Eu queria chegar nos 1000 inscritos. Eu queria ajudar mais gente. Se vocês puderem se inscrever, vocês que estão assistindo puderem se inscrever no meu canal, eu fico muito grata. Vamos me ajudar aí a tirar esses 3 patinhos da lagoa e colocar outros números lá no número de inscritos? Apertar o sininho de notificação, compartilhar esse vídeo. Eu agradeço, tá bom? Fiquem bem. E hoje eu vou gravar vários vídeos com vários assuntos diferentes um do outro, com várias histórias. E eu espero que vocês possam apreciar tudo isso. Um abraço, tchau!